dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. O podcast Bastidores da Vitória entrando no ar, direto dos estúdios da PranHub, com a parceria das facas DCS, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Quero Café, Salvia Test Food. E vocês, colaboradores anônimos, através do nosso QR Code. Hoje vamos falar da chaga da sociedade em todos os tempos, a corrupção. E, de outro lado, também vamos falar do trabalho, a qualificação, degrau basilar da dignidade social. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é advogado, com especialização em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas, ex-deputado estadual, tendo sido presidente da Comissão de Constituição e Justiça, atual secretário do Trabalho e Qualificação Profissional de Porto Alegre, e também presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania. Bem-vindo ao programa, Tiago Simon. Prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra realmente muito grande, Martina, né? Estar aqui contigo, Sérgio, tu que tem uma trajetória aí política, como gestor público tão importante. Eu estou muito feliz, uma honra muito grande estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, deputado. Bom, eu vou começar perguntando, quando o deputado fosse o autor da lei da anticorrupção estadual, o que inspirou essa ação e quais os principais mecanismos criados por ela no combate à corrupção estadual aqui? Pois bem, essa lei ela vem justamente na esteira de todo aquele grande movimento anticorrupção que foi a Lava Jato, né? O Brasil vivia toda a perplexidade naquela recessão pós aquele governo Dilma, né, que foi um momento muito difícil para o Brasil, onde se descortinaram uma série de escândalos e esquemas de corrupção em várias estatais, Petrobras, esquemas ramificados, não é? Onde havia o governo, havia o Congresso, havia tecnocratas, partidos políticos também, né? Tinham cotas. Então, realmente, na esteira de todo aquele movimento, onde se inicia, a partir da Lava Jato, um grande movimento da sociedade civil, ou seja, houve uma reação da sociedade civil, veio o impeachment, e a partir daí o combate à impunidade começa a se transformar num valor político e social. Toda essa energia, não é, que vem das ruas, começa a se materializar também nos parlamentos, nos estados, nas assembleias legislativas estaduais. E a Assembleia Gaúcha, de modo muito pioneiro, eu recebi alguns parlamentares, não é? Alguns advogados que representavam a OAB, e naquele momento nós entendemos a importância de regulamentar a Lei Anticorrupção Nacional aqui no nosso estado, para que ela também tivesse aplicabilidade no âmbito da administração pública do Rio Grande do Sul. Então, não foi um percurso fácil, né? A gente sabe como é que as resistências políticas funcionam. Tivemos muita parceria do Ministério Público, do presidente da OAB à época, acho que era o Ricardo Breyer, e lembro num momento que antecedeu a própria votação da lei, eles foram até a presidência da Assembleia antes da votação no Colégio de Líderes, e realmente foi um marco muito importante, e eu tive a honra de ver meu pai, ex-deputado estadual, por 4 mandatos, não é, sentado no plenário, assistindo aquela votação, que foi uma das últimas votações da minha primeira legislatura, né? Os mecanismos são muito importantes, são muito inovadores. Primeiramente, a lei anticorrupção, ela permite que a própria administração pública instaure um processo administrativo.
sem necessidade de entrar no judiciário, onde os processos são muito mais longos. Claro. E às vezes intermináveis, às vezes com prescrições, não é? Principalmente agora, com o retorno a essa questão quando se reviu a decisão da prisão em segunda instância, obviamente a impunidade voltou a ser a regra. E a lei anticorrupção permite que a administração pública possa abrir processos de responsabilização de pessoas jurídicas, não é? Justamente por crimes contra a administração. E com multas de até 60 milhões de reais. Ou seja, com valores muito importantes, não só com multas, mas também com outras penalidades. Então, realmente foi um avanço muito importante. Obviamente, existe o contraditório, o processo escuta a empresa, mas uma vez comprovado, existe realmente possibilidades de sanções fortes, o que existe a possibilidade também, não é, do acordo de leniência, quando muitas vezes as empresas acabam justamente confessando seus delitos. Sim. E fazendo justamente esses acordos. Então, assim, foi uma lei muito, realmente, assim, não só inovadora, mas eu creio que representou um marco político e institucional importante aqui no nosso Estado. Então, pode-se dizer que quando a gente tem uma mobilização popular, influencia significativamente... Não, sem dúvida. Nas assembleias. A Assembleia está ouvindo o povo. Então... Sem dúvida. A Assembleia foi muito sensível, teve essa... Talvez tenha demorado um pouquinho, mas foi muito sensível. É importante reconhecer que o Parlamento Gaúcho sempre esteve na vanguarda. Foi uma das primeiras casas legislativas em nível nacional a aprovar a lei anticorrupção, a regulamentar a aplicabilidade da lei anticorrupção. Sim. E também eu queria dizer que uma das inspirações, obviamente, foi toda a luta política do senador Pedro Simon, né, que teve uma trajetória de luta incansável, não é, contra a impunidade. Então, realmente foi muito importante poder aprovar essa legislação. O Brasil está precisando mais de Pedro Simon, né? Sem dúvida. Porque imagina, eu fico pensando, ele, se hoje tivesse uns 50 anos, não ia estar como está. O cenário atual político não ia estar. É verdade. Ele ia estar colocando a boca, né? Ele ia estar fazendo uma mobilização. Eu não sei se ele ia mudar, mas que não ia ficar barato, não ia. Não ia. Que maravilha. Mas eu acho que ele lideraria uma grande mudança. Com certeza. Eu acho que sim, a gente sente, quando se fala da falta, né, de líderes como o Pedro Simon, que fez toda a travessia em relação à questão da democracia, com um discurso que era um discurso de vanguarda, mas era um discurso sem radicalização. Legalista, né? Exato. Era um discurso... Pelo Estado Democrático de Era um direito. discurso que pautava a luta política por valores éticos, né? Eu tenho certeza que essas lideranças, elas hoje fazem muita falta. Pela harmonia dos três poderes, né? Que a gente não está vendo isso hoje em dia. Exatamente. Né? Tá complicado. Mas vamos mudar um pouquinho e falar agora sobre a lei da alimentação saudável. Olha, tia, essa lei é muito legal. Foi também eu creio que uma grata surpresa, porque eu não esperava adentrar num tema dessa natureza, mas eu tive a sorte de me casar com uma mulher muito especial, né, que eu amo muito, a Miriam, e que é nutricionista. Olha. Né? E como nutricionista, ela, com uma ótima formação acadêmica, com mestrado, doutorado, ela tinha uma visão de muita amplitude em relação à importância dessa questão da alimentação saudável como um fator determinante para a questão da saúde pública. E ela, juntamente com o Conselho de Nutrição aqui do nosso estado, nós organizamos
um grupo, e a partir daí começamos a discutir a importância dessa legislação, começamos a trazer muitos dados, começamos a buscar resultados em outros países que já tinham introduzido essas regras legais há décadas, face a estudos científicos comprovados que determinados alimentos causam uma série de malefícios, inclusive gerando questões de diabetes, cardiológicas, uma série de situações que depois vão desencadear problemas de saúde pública, né? Então, e se adentrou um pouco nessa questão da formação. A questão toda era a escola, não é? Ou seja, a lei poderia entrar no âmbito público e privado, mas no âmbito individual e coletivo da vida escolar e começar a introduzir esses conceitos, e aí que veio a questão. Com certeza. Proibir a venda de produtos notoriamente nocivos à saúde, não é? Essa foi uma grande discussão que se interpôs. E, obviamente, houve um grande debate. Nós tivemos grupos econômicos, né, de bebidas e doces e situações que defendiam a manutenção, né, legitimamente, porque se tratava do negócio deles. Claro. Mas nós estávamos trabalhando com a saúde, com a vida. E principalmente com uma grande parcela da população mais vulnerável, que não tinha acesso à informação, não tinha alimentação saudável em casa, e a gente via aquelas crianças ali praticamente vivendo de refrigerante e bolacha, entende? Isso não está certo. Então, nós conseguimos aprovar essa lei que retirava das cantinas, esses produtos, digamos assim, que não saudáveis, né? E, obviamente, eles continuam à disposição, né, em tudo em qualquer esquina tem. Sim, sim. Em qualquer esquina, quem quiser vai ter e continua tendo. Não se trata de nenhuma... A discussão que alguns deputados até do Novo trouxeram era a questão da liberdade individual. Não, mas a liberdade não é afetada porque você continua com autonomia para adquirir esse produto em qualquer lugar. Sim. Agora, dentro do âmbito escolar, onde se gasta recursos com merenda... Dentro do sistema educacional, né? Está educando. Então. Não, e você gasta recursos públicos para fazer a merenda escolar, cada vez numa ótica de alimentação saudável. Claro. E, então, realmente, foi uma grande vitória. E também eu fiquei muito, muito feliz, assim, pelo resultado. Que legal. Eu vou aproveitar e vou mandar um abraço especial para a Joana, de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, para o Ernesto, de São Paulo, capital, José Antônio, de Contagem, Minas Gerais, Vitalino, de Petrolândia, e Josué, de Niterói, nossos teleouvintes recorrentes. Muito obrigada. Secretário, o senhor presidiu a FASC e agora está titular da nova Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, recém-criada. Quais os objetivos e ações desta nova Secretaria Municipal? Perfeito. Sérgio, nós, num primeiro momento, o nosso objetivo é fazer uma radiografia do mercado de trabalho da capital. Ou seja, cada vez mais a gente observa que as profundas mudanças em todos os paradigmas, seja a revolução tecnológica, digital, a indústria 4.0, não é? A própria economia, a transição para uma economia verde, todos esses fatores têm impactado fortemente, principalmente a nova geração no uso dos aplicativos, né? Os modelos de vendas cada vez mais são online, ou seja, as empresas globais competindo com as empresas de rua, né? Então, nós entendemos no primeiro momento como muito, muito necessário fazer uma radiografia de todos os dados
em relação ao mercado de trabalho da nossa capital dos últimos anos para começar a entender a evolução, né? Vimos a RAIS de 2020, que Porto Alegre tem 650, é um pré-pandemia, 650 mil contratos de trabalho. E 480 mil estão na área de serviços. Então, cada vez mais, Porto Alegre é uma capital focada nos serviços. Há uma indústria importante, sem dúvida, né? Uma indústria da construção civil especialmente muito forte, com o mercado imobiliário crescendo bastante na cidade, inclusive com a prefeitura tendo uma participação ativa na aceleração dos licenciamentos, dos processos, né? Para que tenha liberdade de empreender na cidade. Isso tem gerado investimentos muito importantes. Mas num segundo momento, após levantar esses dados, nós fizemos uma escuta. Nós fomos em todos esses setores conversar, não é, com o setor produtivo, que é quem emprega. Falamos com as federações, falamos com os sindicatos, não é, com as entidades empresariais que têm muita representatividade na cidade. E num segundo momento falamos com os gestores de recursos humanos, para entender qual é o perfil, né? Assim, quais são os gargalos, quais são os desafios que hoje se tem na contratação. Foram mais de 40 gestores numa grande dinâmica, alguns dos principais gestores da cidade. E nós tivemos realmente um mapa muito claro em relação aos setores mais intensivos. Nós fizemos uma aproximação buscando justamente o tipo de curso que o setor produtivo precisa para que haja empregabilidade. O nosso grande objetivo é gerar emprego, não é só fazer o curso, né? Mas sim, são cursos que tenham um link com as entidades empresariais. E, a partir dessa questão, o nosso intuito realmente é qualificar, né? Engajar esses setores, não é? Para que haja realmente um processo de qualificação que possa melhorar a inclusão, a empregabilidade dos trabalhadores, dos jovens, das mulheres empreendedoras, né? Às vezes até quem tem um negócio próprio. Então, gastronomia, hotelaria, os cursos digitais, onde a juventude, né? Os jovens são muito, muito propensos, a questão de social media, a questão de fotografia digital, videomaker, web designer, todos esses cursos, né? A ideia é trabalhar com isso, né? Também cursos tecnológicos, de educação tecnológica, não posso falar demais, né? Porque nós vamos fazer em breve aqui Já estão sendo implementados Não. cursos? Nós vamos fazer um lançamento. Então, secretário, conta para nós quando será lançado o programa. O programa vai ser lançado no dia 5 de dezembro, às 14 horas, no Paço Municipal. Vai ser um evento muito importante porque trata da qualificação para o trabalho. Eu espero você lá. Então, é um momento muito importante que realmente... Vai ser o start do processo? Vai ser o start, vai ser o start. E nós temos... Estava analisando, recebi agora um programa de qualificação da Espanha, né? Os programas de intermediação e qualificação são programas muito importantes. Às vezes, são áreas que acabam perdendo um pouco a noção de importância. Mas você tem a matriz de todo esse processo, que é a educação, que é a questão da qualidade da escolarização, que isso é decisivo e fundamental, e essa é a questão mais importante, né? Ou seja, muitos empreendedores têm sofrido e relatado as dificuldades com a questão da escolaridade, mas uma outra questão muito forte é a questão das soft skills, não é? Ou seja, as questões e habilidades comportamentais, que cada vez mais têm atingido, não é, a nossa população, talvez principalmente a população jovem, que é as questões socioemocionais, as questões de comportamento, as questões de imediatismo,
né? Então, essas questões são muito importantes e aí vem elementos transversais que não somente são questões técnicas, né? Mas eu não vou falar tudo aqui, Claro. mas são uma parte do curso que tem que também trabalhar essas questões. Interessante. Nós vamos receber uma pizza aqui da nossa parceira Sálvia Taste Food para adoçar um pouco o nosso secretário. Que maravilha! A gente trata muito bem nossos entrevistados. Mas, olha aqui, meu Deus. Como é que a prefeitura está se instrumentalizando, né, para atender essa população, né, em busca de qualificação, né, para ingresso no mercado de trabalho, né? Até porque hoje nós temos, vamos dizer assim, profissões que estão mudando, né? Eu já ia, boa tua pergunta, eu já ia perguntar isso, até a questão de, sei lá, parceria público-privada, alguma coisa nesse momento dessa implementação dos cursos? Essa é uma questão que não... Uma questão complexa e não tem uma resposta simples, né? A nossa estratégia, no primeiro momento, é justamente buscar, junto aos setores específicos, aos setores empresariais, entender exatamente o perfil de demanda e de mudanças que eles estão visualizando. A área que sofre transformações mais aceleradas é a área de tecnologia. Então, esses cursos de tecnologia, né, Python, enfim, todos esses cursos, eles têm um grau de complexidade, principalmente em relação ao número de horas para que uma empresa tenha reais condições de efetivar um jovem, né? Ou seja, a competição é muito grande, você pega profissionais que já vêm com curso superior. Então, a área mais complexa que eu vejo hoje de dar conta de toda a transformação que a gente vem vivenciando é essa área de tecnologia. Depois tem esse mercado digital, que é muito forte, muito rápido, né? O próprio comércio online, né? Toda essa conectividade, as equipes de venda, eu tenho acompanhado uma série de palestras e discussões nas entidades, mostrando a agressividade que esse mercado vem trabalhando, e isso vai demandar novos profissionais, sem dúvida. A própria indústria também sofre uma competição global Então, assim, a forma é aproximar as instituições de formação técnico-profissionalizante com as entidades empresariais, não é? E está investindo muito em qualificação. Esse eu vejo assim como o caminho mais... o caminho imperativo, né? Investir, porque tem uma área que é a educação. Educação, 80% das matrículas são públicas. Sim. Né? E é uma situação delicada. A gente sabe que o maior desafio do Brasil hoje é a educação. Sim. E para a gente ganhar um plus nessa questão da empregabilidade, enfim, da produtividade, eu vejo a questão do ensino técnico como uma ferramenta. Tem pesquisas, inclusive, sim, mostrando que se o Brasil investisse mais no ensino técnico... E menos em universidades? Teria não vou dizer menos em universidades, mas muita gente, às vezes, chega na universidade sem ter um ensino básico bem fundamentado. Eu não sou contra a universalização do ensino básico, da universidade, mas sim, não adianta você colocar na Universidade de Medicina alguém que tenha dificuldade de interpretar texto, né? A Universidade de Medicina é a mais exigente de todas porque tem a maior responsabilidade, claro, né? Cuida da vida, né? Então, eu acho que o ensino técnico é uma ferramenta muito importante e é com esse olhar de estar muito atento a essas mudanças que a gente está trabalhando. Secretário, estamos aí a um passo das eleições municipais, né?
é que o senhor vê o quadro político nesse momento aqui em Porto Alegre? Olha, eu vejo com muita uma preocupação com o cenário nacional, que é um cenário, infelizmente, essa tensão e radicalização, eles continuam presentes, né, no processo. Mas eu noto que em Porto Alegre nós conseguimos estabelecer uma agenda de desenvolvimento e de trabalho pela cidade. E principalmente Porto Alegre tem um líder, né? Porto Alegre tem uma liderança carismática, mas muito mais que isso, é alguém que tem um profundo compromisso com o povo da cidade, alguém que conhece profundamente todas as comunidades dessa cidade. Agora está lá nas ilhas, no alagamento, e não é para fazer um vídeo, né? Não, levou toda uma grande parte da defesa civil, dos atores necessários para fazer esse trabalho de transferência e acolhimento. Mas alguém que realmente propôs um projeto de desenvolvimento e fez alianças importantes. Acho que o Ricardo Gomes é um vice que representa muito bem um projeto social-liberal, não é? Ou seja, o Ricardo agregou muito com essa visão da liberdade, né, do desenvolvimento econômico, e o Melo, alguém que tem um profundo compromisso com as pessoas, em primeiro lugar. E isso gerou o que é importante nós termos na administração pública, que são resultados mensuráveis, né? Políticas com resultados mensuráveis. E aí você vê, por exemplo, na área econômica, né? Porto Alegre, a lei da liberdade econômica reduziu de 200 para quase 800 setores que não demandam mais alvará de licenciamento, designando como baixo risco. Não tem mais alvará para trabalhar. O empreendedor, ele funciona com ambiente, com uma ambiência de negócios, com liberdade para ele se estabelecer, para ele empreender. É isso que precisa. E isso está abrindo o ambiente da cidade para que realmente as coisas aconteçam. Não é? Os investimentos aconteçam, a geração de empregos aconteça. Aí você vê, por exemplo, e outra, os setores que não têm alvará imediato, a administração pública tem 60 dias para fazer. Aí você vê a questão tributária, que é uma questão tão decisiva, né, dentro dos investimentos. Quando os investidores vão fazer as suas decisões, a questão tributária é um dos fatores muito importantes. E Porto Alegre reduziu em mais de 40 setores. Reduziu o imposto da inovação, reduziu o imposto da educação, não é? Olha, então, a gente pode ver que eu acredito que nós, depois de muitos anos, Porto Alegre, assim, vinha com dificuldades de constituir um projeto de cidade que melhorasse a autoestima das pessoas, que as pessoas voltassem a acreditar na cidade. Aí você vê a questão da orla, né? Começou lá atrás, não é uma questão, mas é uma conquista da cidade. Aí você vê os outros projetos, aquele projeto do trecho 2, ali com centro de eventos, com marina, né? Você vê nessa questão de eventos, Porto Alegre é um centro de eventos. Sim, a cidade no final de semana vai todo mundo para lá, fica lotado, né? Exatamente, mas eu digo, Porto Alegre se tornou um centro de eventos, né? Sim, um grande... já era um grande polo cultural, isso cresce cada vez mais. Então, assim, eu vejo realmente a figura do Melo, assim como alguém que está realmente se consolidando como um líder de um projeto de mudança da nossa cidade. Um projeto que não vai parar.
Eu tenho certeza, né, pela percepção que eu tenho, né, independente, eleição, tudo pode acontecer, mas eu, na minha intuição, no meu entendimento e na minha leitura política que tu perguntasse, né, hoje eu vejo o prefeito Melo muito consolidado para realmente dar continuidade a um próximo mandato. Muito bem. E voltando um pouquinho, quando o senhor foi presidente da AFASC, né? Quais, assim, os seus maiores desafios? O que de repente, não deu tempo para o senhor conseguir implementar? Não, veja bem, nós tivemos na FASC, realmente é uma instituição que tem uma responsabilidade imensa e tem na FASC toda uma rede de proteção social. Muito estruturada, que a maior parte das pessoas da capital não conhece, como eu não conhecia. Tá? Sim. Então, ali se trabalha desde abrigos para os bebês abandonados pelas mães que usam crack, não é? Das pessoas idosas que vão para institutos de longa permanência, não é? Então, toda essa rede capilarizada na cidade de centros de referência de assistência social que são em vários bairros. Os CRAS, que atende essa população vulnerável em todos os segmentos, faz o cadastramento, o gerenciamento dos programas de assistência, não é o programa Bolsa Família, enfim. Então, assim, há todo um trabalho muito importante de apoio assistencial a uma grande parcela da cidade que vive em condições de muita precariedade. De muita... realmente hoje, em muitas situações, a gente via situações de abandono de idosos, situações dos moradores de rua em situações muito precárias. Que os outros municípios mandam para Porto Alegre, né? Uma série de... Exato. Moradores, outros municípios, a questão da drogadição. Sim. Então, assim, essa questão da assistência, da maneira como a sociedade está hoje, tão desestruturada, perdendo tanta base familiar, perdendo tantos valores, essa questão da assistência passa a ter cada vez mais importância. Os abrigos, as casas-lares para as crianças de pais que são presos, que são drogados, enfim. Então, essa rede de profissionais ganha muita importância. Eu aprendi muito nesse sentido. Né? Então, o prefeito Melo, num segundo momento, entendeu que poderia desempenhar essa função na parte do desenvolvimento da qualificação profissional, que é o outro lado dessa moeda. Né? O trabalho é justamente a forma de impedir, muitas vezes, que essa pessoa chegue a essa condição. Né? Porque há também, por exemplo, eu vi nas filas do feirão de empregos do Cine, muitas vezes, muita gente com mais de 50 anos, ou pessoas realmente que têm uma condição pessoal muito simples, né? Com muita dificuldade de empregabilidade. Né? Então, essas pessoas não podem perder a dignidade mínima da sua existência. E esse seu olhar que o senhor, digamos, aprendeu ali na FASC está sendo muito útil agora como secretário do Trabalho, né? Sem dúvida. Sendo fundamental, o programa vai dar uma ênfase prioritária, né, para as pessoas em condição de vulnerabilidade, mas não só elas. Sim. Nosso intuito é abranger todos que querem se qualificar, que querem trabalhar. Né? Então, eu acho que foi uma experiência muito, muito relevante assim para mim. E vale dizer também que Porto Alegre, a FASC, ao longo desse tempo, ela fez uma reestruturação bastante interessante, que ela parcerizou a maior parte da execução dos serviços. O que está correto, porque você querer
você mesmo executar toda essa estrutura de serviços é mais complicado. Então, hoje, a FASC tem uma rede de parceiros, né, da sociedade civil, organizações da sociedade civil, que, através de editais, fazem essas parcerias. E, então, por exemplo, o Calábria, o Pão dos Pobres e entidades menores, várias delas, que cumprem essas metas de apoio e assistência. Muito bom. E como é ser filho de um ícone da política brasileira? Atrapalha? Ajuda? Como se Por que atrapalharia? Não, eu não sei, estou lhe perguntando. A pergunta é para... a pergunta que obviamente, não quer calar. obviamente, a figura, né, sempre demanda uma elaboração de quem você é dentro desse contexto, né, de ter na tua figura paterna, obviamente, que naturalmente é um motivo de inspiração e de... mas é muito importante você construir a tua identidade, né? E os teus valores. E, obviamente, você vai se inspirar, você vai ter essa referência, né? Então, em primeiro lugar, sabe, não tu falasse problema, não... Não, se atrapalha. Atrapalha. Não, isso eu estava querendo lembrar a palavra. Não, eu acho que no passado, em algumas... isso sempre fica aquela coisinha assim, né? De ter que te de tu ficar tentando te medir através do sucesso do teu pai, né? Mas, na verdade, a gente começa a entender que a dimensão da vida é muito maior, né? E a própria importância real da figura do meu pai é muito além da própria questão política. Todas as pessoas que conhecem ele sabem que o ser humano, Pedro Simon, ele vai muito além, transcende, né? A trajetória expressa realmente tudo isso, né? Mas essa caminhada pessoal de tantas situações assim e ver a postura, posicionamento, isso é o mais importante. E, obviamente, isso sempre foi motivo de muita honra, né? De muita... acho que o meu pai estava falando aqui, ele tem muitos filhos, né, políticos, muitas pessoas que pautaram, né, que delinearam as suas próprias trajetórias a partir da vida dele e do exemplo dele, né? Então, para mim, cada vez mais eu tenho aprendido o significado da palavra legado, né? Legado é um conjunto de valores, né, de princípios, né, é um exemplo que penetra dentro de ti, te transforma, não é? E te faz levar para frente, né? Então, eu hoje em dia não me atrapalho em nada e me orgulha muito. Com certeza. Bem. E como é, secretário? Já está fardado para a Câmara ou vai permanecer na Prefeitura para retornar à Assembleia? Como é que é isso? Olha, tia, eu não estou pensando nisso agora, sabe, Sérgio? Eu estou muito focado no nosso programa. Acho que é um momento muito importante, assim, como executivo, né, de fazer acontecer, de dar respostas. Eu me cobro muito, né? Sempre fui muito exigente comigo mesmo. Sim. Acho que o recurso público é sagrado, então a gente tem que ter muita, não só responsabilidade, mas muita competência para poder gerir esse processo, né? Então, eu estou muito focado nesse sentido e acho que tudo na vida é uma decorrência, né? Eu acho que as coisas
as coisas vão tomando um rumo naturalmente que nos permitem entender o melhor caminho, né? Então, eu estou bastante tranquilo, né? Procurando ser um parceiro da gestão, porque eu acredito nela, né? Acredito muito no projeto, na idoneidade do prefeito, no compromisso social dele, né? Nas mudanças. Não gostaria que Porto Alegre voltasse para trás, né? Então, nesse momento, é isso. Muito bem. E quem é o cidadão Tiago Simão? É tudo isso que eu disse. Mas o Tiago... Olha, tia, eu cada vez mais me torno uma pessoa mais simples, né? Procuro ter uma visão da vida, né? Mais a partir do próximo, porque à medida que a gente vai descentralizando a perspectiva da vida, a gente começa a se tornar mais solidário, a gente começa a entender o que é o amor ao próximo, né? A gente começa a notar a imensa complexidade de situações que tantas vezes pessoas ao nosso lado estão passando e que se nós não tivermos essa sensibilidade, a gente às vezes não consegue ver. Então, ter um pouco mais de tempo agora me proporciona essa introspecção e ao mesmo tempo uma mudança interior, principalmente a partir da minha fé, né? Ou seja, essa visão cristã e tudo aquilo que nós cremos que Deus é capaz de fazer no nosso coração. Deus age como um processo, né? Ele vai transformando a nossa vida ao longo dos anos, e isso é a caminhada cristã. A gente está aberto ao processo de Deus na nossa vida, né? Então, assim, isso para mim é muito importante, eu entender que Deus está fazendo esse processo e formando a identidade que Ele quer formar, né? E então eu sou uma pessoa muito focada na minha família, questão da minha esposa, como eu disse, da Miriam, a minha filha Isabela também, que é uma menina maravilhosa, tem 11 anos. E também a relação que eu tenho com o meu pai, que é outra coisa fantástica, que também é uma coisa que também é muito importante para mim, né? Então, família, né, é algo realmente muito sólido, muito verdadeiro, né, e que dá não só uma solidez, mas dá principalmente os valores, né, que a gente precisa para seguir em frente. Então, e a política também, eu acho que a luta política, quando se baseia nesses valores de justiça, né, de amor ao próximo, de combate à corrupção, a luta política, ela vale a pena. Então, eu cresci vendo meu pai, né, fazer discursos maravilhosos, né, e que, mais importante, que vinham lá do fundo do coração, né? Então, essa sinceridade, né, essa essência que nós precisamos realmente expressar aquilo que é a nossa essência, né? E é isso que eu entendo que eu estou fazendo hoje. E essa função pública que eu estou ocupando, ela me permite fazer isso, me permite servir, né? Esse serviço é muito disso, assim, é muito daquilo que eu gosto de fazer. Bom, secretário, a gente queria dizer do nosso privilégio em ter a sua presença aqui. Foi uma honra conversar com você. E queria deixar aqui os microfones à disposição para tuas considerações finais aí.
Não, foi uma honra imensa. Acho que dificilmente eu falo muito sobre mim, né? E gostei muito até. Mas faz parte, o objetivo do programa é esse. Sabe pessoas que lá que inspirem a nossa sociedade. Eles sempre me cobravam que eu tinha que falar mais de mim, né? Não, o senhor tem que parar de ser formal e tal, não sei o quê. Vai lá e fala. Vocês conseguiram. Mas eu acho, assim, muito importante essas reflexões, né? Porque a gente, todos nós que temos uma voz, nós temos um papel, né? Temos que exercer essa influência, no sentido de corroborar para que, principalmente essa geração que está chegando, possa realmente ser protegida, né? A gente possa inspirar, pavimentar o caminho, né? Essa questão, por exemplo, da qualificação é muito importante. Uma questão que eu não tinha me esquecido de comentar é que uma das análises feitas em relação a essa geração é o fato da juventude ter perdido muitas vezes no seu imaginário a perspectiva do trabalho, da profissão. Sim. Como nós tínhamos, né? Era muito forte isso. Puxa, tu começa... No segundo grau a gente já estava pensando ali. E hoje se perdeu muito isso. Muito isso. Né? Então, muito que se quer é resgatar a gente era um trabalho e a família. Eram vetores que pautavam muito a nossa decisão por uma... Então, eu queria agradecer muito aqui a oportunidade, né? Realmente, Sérgio, eu tenho acompanhado aqui um trabalho fantástico, muito importante, que vocês estão fazendo. Eu fiquei muito feliz com a entrevista do meu pai aqui, né? Eu tenho a próxima vez que ele vir, eu vou te dar umas sugestões de perguntas para ti. Ótimo. Né? Foi sensacional. Tava todo o estúdio ali de pé, parado, olhando, já estavam emocionadíssimas. Ele conseguiu emocionar todo o estúdio, parou o estúdio. Parou o estúdio. Né? O pessoal passava, tava gravando no lado, vinha dar uma olhadinha. Que muito, bom. Muito. Que bom, pessoal. Foi uma honra estar aqui, viu? Foi um prazer te conhecer pessoalmente. E, pessoal, se esse episódio fez sentido para você, tá naquela hora de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que vai nos ajudar a levar esse conteúdo a muitos mais lugares aqui no Brasil. Tiago, muito obrigado pela presença, foi uma honra. Espero nós nos encontrarmos novamente aqui no programa para falar até de outros assuntos, ou quem sabe depois do lançamento aí do programa, quem sabe vamos trazer o programa em si aí para a gente dar uma debulhada nele. Né? Com certeza. Isso aí. Muito bem. Podcast Bastidores da Vitória, deixando aqui os agradecimentos à parceria da SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Salve a Test Food, Quero Café, direto dos estúdios aqui da ProHub, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então se inscreva, comente, curta e compartilhe. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.